Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, sou comerciante de Pindamonhangaba, de uma lojinha de bairro. Vou passar para vocês hoje duas estratégias matadoras para vocês conseguirem clientes, aparelhos celulares todo dia. E vocês conseguirem, no mínimo, fazer R$ 500 todos os dias. Vou mostrar para vocês aqui primeiro a minha lojinha. É uma lojinha simples, ó, aqui é a minha lojinha. Vocês podem ver que é bem simples. Temos alguns acessórios, pouca coisa, tá? O suficiente. Não temos a grande variedade. O intuito da minha loja não é acessórios, tá? Não é venda de acessórios. O intuito do vídeo de hoje não é mostrar para vocês venda de acessórios, tá? Isso eu posso gravar um outro vídeo para vocês depois, explicando por quê. A gente não foca aqui em venda de acessórios. A gente foca na minha lojinha aqui, é manutenção de aparelhos de celular, tá? Aqui você pode ver que a gente tem tudo que precisa aqui para fazer reparos, manutenções, algumas capinhas, tá? Temos a nossa câmera ali, que é indispensável. Tem um computadorzinho para fazer uma formatação, tá? Aqui nós temos uma dispensinha aqui, que já também é o nosso banheiro. Pode ver que ela é uma lojinha bem pequena. Ela tem 3,5 por 4,5 aproximadamente. Não é o tamanho da loja que vai influenciar nos valores que vocês vão conseguir dentro da sua lojinha, tá? O que interessa aqui, eu vou passar para vocês hoje o passo a passo certinho de como vocês vão fazer R$ 500 no mínimo todo dia, tá? Sem enrolação. Estou mostrando para vocês aqui a loja, que é para vocês terem uma ideia de que não precisa de muita coisa para você estar fazendo esse valor. O pessoal quer começar abrindo lojas grandes, investindo bastante, e no final o que interessa mesmo, que é o lucro, que é o dinheiro, o fechamento de caixa no final do dia, eles não conseguem, né? E com uma lojinha pequenininha dessa, simplesinha, eu vou provar para vocês que eu consigo fazer R$ 500 no mínimo todos os dias. Pra vocês verem que hoje já entrou alguns aparelhos, tá? Agora são, deixa eu ver, 11 horas. Já tem aparelhos aqui que entrou hoje. Tem aqui esse A02S, tem um iPhone 6S, tem esse aqui também, tá? Tem esse A13, troca de tela. Pode ver que a bancadinha é bem simples, tá? Não tem nada de elaborante aqui não. Aqui também tem mais alguns aparelhos já, tá? Aqui é para vocês verem que já tem aparelho aqui e são 11 horas da manhã ainda, tá? Acredito que para daqui a meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu já consegui bater a minha meta, que é 5 aparelhos por dia. Por que 5 aparelhos? Porque normalmente, pessoal, o meu lucro líquido por tela, por troca de tela, por troca de display, é no mínimo R$ 100. Então, se eu tenho 5 aparelhos no dia, obviamente eu já tenho R$ 500 de lucro líquido, tá? Fora os acessóriozinhos, fora a película que a gente troca também. Se for somar, passa um pouquinho mais, tá? Mas hoje o foco vai ser mostrar para vocês. Vou explicar algumas coisas para vocês, básicas, mas que a maioria das pessoas não fazem. Básica, mas que é um básico que é necessário, tá? E depois eu vou dar 2 pilares. Aqui tá notadinho aqui, tá? Porque eu já sou meio velhinho já, então é difícil ficar lembrando na memória, eu guardo tudo aqui no nosso papelzinho aqui. Primeiro de tudo, e não menos importante, bom atendimento. Eu vou explicar isso aqui que parece ser simples, pessoal, mas vocês vão saber o porquê que eu estou explicando isso quando eu chegar na parte dos 2 pilares, tá? Vocês vão ver que tem tudo a ver, tá? Então presta bastante atenção. Bom atendimento. Focar em ter bom atendimento. Bom atendimento, pessoal, não é só um cafezinho, não é só uma bolachinha, não é só agradar o cliente. O bom atendimento é você entregar o aparelho do seu cliente no prazo. Um bom atendimento é você conversar com o seu cliente, explicar para ele o que vai ser feito no aparelho dele, como vai ser feito, para que vai ser feito, explicar se corre algum risco, se não corre,
deixar o cliente a par de tudo que você vai fazer no aparelho dele, tudo. Né? Passar confiança para o seu cliente. Para você passar confiança, você tem que mostrar para ele que você quer que ele entenda. O entendimento dele é essencial para ele saber o que está acontecendo com o aparelho dele. Então, foca num bom atendimento. Tem que atender muito bem, tem que explicar. Por exemplo, aqui na loja a gente, quando aparece um aparelho que a gente tem que aquecer a traseira dele para poder tirar a tampa, e ela tem que ser aquecida em alta temperatura, corre o risco de descascar por causa do calor. E a gente passa, explica tudinho para o cliente, fala, olha, esse aparelho do senhor vai ser aquecido, ele corre um risco de descascar, certo? De trincar. E a gente já explica para o senhor que pode acontecer isso, tá bom? Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Se acontecer, quando o cliente vier, e por acaso aconteceu, de dar uma descascada na tampa por causa do calor, ele não vai te perturbar, ele não vai achar ruim. Ele vai estar ciente, muito dos seus problemas vai ser evitado se você fizer isso. E o cliente, estando ciente do que está acontecendo com o aparelho dele, do que vai ser feito, depois não tem reclamação. Explique tudo o que você faz no aparelho para o seu cliente. Deixe ele a par de tudo. Tá? Essa é a primeira base para você ter um bom relacionamento com o seu cliente. Segundo, não menos importante também, entregue o serviço no prazo, certo? Se você pegou o aparelho e falou para o seu cliente que você vai entregar às 2 horas da tarde, às 3, entregue às 2 horas, às 3 horas. Não deixe seu cliente vir até a sua loja, retirar o aparelho e chegar aqui e o aparelho não está pronto. Isso desvaloriza, descredibiliza o seu serviço, o seu comércio. Você perde a confiança do seu cliente, certo? Uma coisa simples, boba dessa, e faz com que o seu cliente, às vezes é um cliente meio já faz conta por qualquer coisa, ele vai achar ruim, provavelmente ele acaba não voltando mais. Então você tem que focar nesses dois requisitos, nessas 2 primeiras etapas, tá? O bom atendimento, ofereça seu cafezinho, beleza? Você ajuda a fidelizar o seu cliente, beleza? Mas você tem que ter um bom atendimento em conversa e explicação, beleza? Segundo, entrega no prazo, entrega tudo no prazo, os aparelhos, não deixa o cliente vir até a sua loja, retirar o aparelho no horário marcado e chegar aqui e o aparelho não está pronto. Básico, beleza? Agora nós vamos entrar no primeiro pilar, que vai transformar as suas vendas, que vai fazer atrair clientes para sua lojinha todos os dias. É o primeiro. Cubra orçamento. Parece ser simples, mas as pessoas parece que não entendem isso. Cubra orçamento. Por quê? Vamos dizer que o seu cliente chegou na loja, um cliente qualquer chegou na loja e aí ele pediu orçamento, você passou orçamento para ele. Aí você já viu na cara do cliente que ele já fez algum orçamento. Ele já está pesquisando o preço. Normalmente acontece isso. A gente nunca leva o aparelho para você de cara e autoriza o serviço sem ele ter feito pelo menos mais de um orçamento, sem ter pesquisado. Isso é básico. Quando você atende o cliente, passa orçamento e ele não aceita de cara, beleza, vou deixar o aparelho aí, tudo bem, você já pergunta para ele, o senhor já fez algum orçamento hoje? O senhor já tem algum orçamento? Aí você pergunta, ele vai te responder. Se ele responder que sim, você vai conversar com ele e vai falar, olha, a gente cobra orçamento também. Se o senhor conseguiu achar um preço melhor, um preço abaixo do que o nosso, o senhor pode ir lá na loja que o senhor fez, lá na assistência que o senhor fez o orçamento, pede para ele por escrito, o senhor traz para mim que eu cubro o orçamento para o senhor. Você entendeu? Se ele falar que ele não fez orçamento ainda, você vai falar para ele a mesma coisa. Você vai falar, olha, o senhor já fez orçamento? Não fiz. Mas o senhor pode fazer um orçamento, o senhor pode ir nas lojinhas aí, nas outras assistências, dependendo do orçamento, o senhor traz para mim por escrito que a gente cobra o orçamento. Você entendeu que o cliente vai ficar com isso na cabeça? Que o seu preço pode não ser de cara ou melhor, mas que se ele trouxer o preço das outras assistências, o orçamento das outras assistências, você vai cobrir. Aí vem a primeira parte que eu falei para vocês, que é o bom atendimento. Se você tem um bom atendimento, o cliente não vai ter aquela história de falar assim, o barato sai caro. Mas se a sua loja já é uma loja que ela tem uma referência de bom atendimento, de entrega no prazo, a sua loja já é conhecida pelos clientes, no bairro, já é conhecida no bairro pelo bom atendimento, ele não vai ter desconfiança em achar que o barato vai ficar caro.
uma coisa leva a outra. Um bom atendimento, uma boa prestação de serviço já é indicativo de que a sua loja não necessariamente precisa ter um preço mais caro, não precisa cobrar o serviço mais caro dele. Bom atendimento e preço justo, é isso que você vai passar para o seu cliente. Então você vai focar nisso. Bom atendimento, para que quando o seu cliente entrar na loja, para quando um cliente qualquer entrar na loja, ele ter confiança no seu estabelecimento. Aí quando você oferecer para ele que você vai cobrir o orçamento, ele não vai desconfiar, beleza? Então o primeiro pilar, cubra orçamento, certo? Cubra orçamento. Fale para o seu cliente, se ele voltar depois com orçamento por escrito, você vai cobrir o orçamento. E como é cobrir o orçamento? Cara, 5, 10 reais que você cobrar a menos, seu concorrente cobrou 180 para trocar a tela, você vai cobrar 170. Você não vai perder, você vai ganhar o cliente. E além de você ganhar o cliente, o que você pode fazer? Você agrega o valorzinho esse valorzinho de 10 reais a mais numa película, numa capinha, certo? Então você não perde, você nunca vai perder. Agrega isso em algum acessório. Ele sempre vai acabar levando um carregadorzinho, ele sempre vai acabar levando uma capinha, e isso vai cobrir esses 10 reais. Segundo pilar, matador, beleza? Ofereça algo para o seu cliente em troca do seu serviço. Ofereça algo. Como assim? Por exemplo, quando o cliente chega na loja, aí você vai passar o orçamento para ele, vamos supor uma troca de tela. Vamos supor que uma troca de display, né, da tela fica em 160 reais. Um exemplo. Você não vai falar para ele que ficou, olha, cliente, seu orçamento, a troca da sua tela ficou em 160 reais. Como que você vai fazer? Você vai falar para ele, olha, cliente, a troca do seu display, hoje, eu consigo fazer para você a 160 reais. Hoje eu consigo. Então o básico é isso. Hoje eu consigo fazer para você a 160 reais. A frontal, a tela já é 160 reais. Mas você não vai falar isso para o cliente. Você vai falar que hoje esse valor, para ele pensar que ele está tirando alguma vantagem, que ele está tendo um desconto. E além disso, se você vê que ele deu uma bambeada, você já emenda com segundo gatilho. Você já vai falar para ele assim, e hoje eu consigo também te entregar uma película de brinde. E hoje, se o senhor fizer o serviço comigo hoje, eu vou colocar uma película de brinde para o senhor também. Essa película, ela sai a 17 reais, mas hoje eu não vou cobrar do senhor. Na hora ele vai mudar, você vai ver que ele vai mudar a reação dele na hora. Porque ele não está apenas tendo um bom atendimento, como ele também está tendo vantagem. Ele está sentindo que ele está tendo vantagem. Ele entrou para fazer o orçamento, ele já ganhou um bom atendimento, ele já ganhou um valor exclusivo do dia, e ainda por cima ele ainda vai economizar mais 17 reais da película. Mas na verdade, a película para você, que você compra, o valor que você compra é R$1. No máximo, R$1,50 você paga numa película. Então para você não tem gasto nenhum a mais, certo? Você pode... Vamos voltar aqui, tive que dar uma paradinha para ajudar a atender um cliente aqui. Então, recapitulando, ofereça algo. Além de tudo isso que você já ofereceu, bom atendimento, confiança na sua loja, confiança no seu serviço, boa reputação que a sua loja vai ter, cobrir o orçamento, você ainda vai oferecer algo para o seu cliente a mais para ele estar deixando o aparelho com você. Você está agregando mais satisfação para o seu cliente. Não tem como ele não deixar um aparelho com vocês, entendeu? Da onde que se você seguir essa metodologia, esses dois pilares, onde que o cliente vai sair da sua loja e arriscar levar o aparelho dele em outra assistência técnica. Deu para entender? Recapitulando rápido, bom atendimento, explique tudo para o seu cliente, converse com ele, dê a atenção necessária que ele precisa. Confiança no seu serviço, entregue o serviço no prazo exato que você firmou com ele, certo? Não atrase serviço. Isso vai agregar boa reputação para sua loja, para o seu serviço, para o seu comércio. Cubra orçamento, cara. Agregue esse valorzinho em outras coisas, uma película, uma capinha, sei lá, algum acessório. Você não perde nada, agrega o valor. Então você cobre 5, 10 reais que você cobrir, o cliente vai achar que ele está levando vantagem. O cliente vai considerar qualquer valor que você dê desconto para ele vai considerar, você pode ter certeza. Terceiro, ofereça algo para ele em troca. Uma película, igual eu expliquei, chega lá na hora de você passar o orçamento para ele, não fala o valor direto para ele. Você vai falar, olha, hoje
eu vou te fazer um valor de R$160. Hoje eu consigo fazer para o senhor a R$160 e já vai falar para ele R$160 e eu vou te dar uma película de brinde hoje, tá bom? A nossa película ela custa R$17, R$20 e hoje o senhor não vai pagar, hoje ela vai sair de brinde. Então o cliente já vai entender que além de tudo que ele está levando vantagem na sua loja, ele ainda está economizando mais esses R$17, R$20 da película, que você vai falar para ele que vai dar de brinde para ele. Então você segura o seu cliente. Faz o seguinte, coloca essas estratégias na sua loja. Se você está começando agora, coloca, não tem problema. Faça dessa maneira. Se você já tem a sua lojinha, agrega esses valores também na sua lojinha. Depois você volta aqui para você me falar como foi, o quanto mudou o seu faturamento, o quanto de aparelho de celular você tem no dia e se você não vai conseguir pelo menos R$500 por dia de lucro na sua lojinha. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e logo eu vou trazer mais vídeos para vocês com estratégias matadoras em várias questões, tá bom? Muito obrigado.